Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 22 de abril, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Gente, olha só, hoje é um Fala Baixada, mais um Fala Baixada super especial, porque nós estamos recebendo a visita do advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Roberto Bigler, mais uma vez aqui no nosso Fala Baixada. Muito obrigado, viu, doutor, pelo prestígio da sua companhia aqui no nosso Fala Baixada. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo, podendo ajudar, né, levar um pouco de... tirar as dúvidas das pessoas em geral, que esse momento traz para a gente, né? Conflito que não acaba mais. Nós vamos ter muito assunto para cuidar aqui com o doutor Roberto Bigler. Mas antes, professor, eu queria mostrar uma entrevista, uma live que foi feita com o desembargador criminal Paulo Rangel, o professor Paulo Rangel, que o senhor conhece bem. E ele fez uma live essa semana que fala de um assunto que está sendo muito comentado no Brasil inteiro, que está intimamente ligado ao direito individual das pessoas. Quem quer ir às ruas, tem muita gente dizendo que não pode ir, o governador falando que vai prender, tem prefeito que diz que vai prender também, que vai isso, que vai aquilo. Vamos acompanhar? Vamos. Antes desse nosso bate-papo de hoje, o que diz o desembargador Paulo Rangel. O cara vem te segurar, vem um monte de policial, você acaba perdendo a cabeça, ele vai te meter num desacato. Sim, é desacato, mas não é crime de Covid, pô. Não existe crime de Covid. Isso aí é maluquice, alguém inventou esse negócio. Eu até tomei o cuidado agora, há 1h30 atrás, liguei pro Rogério Greco, meu amigo, nosso irmão, professor. Rogério, cara, eu tô aqui numa situação difícil. Fala, Rangelzinho, que crime de Covid é esse? Ele começou a rir. Ah, Rangel, não existe crime de Covid nenhum. Esses caras estão malucos, estão loucos, Rangel. O Pedro Lenza já fez uma live. Falou, eu não vi, manda pra mim que eu quero ver. Eu vou fazer também, Rangel, faz uma. Explica isso pras pessoas. Esses caras estão sendo arbitrários, estão sendo abusivos. Isso é crime, o que eles estão fazendo. Porque em nenhum momento existe uma lei dizendo que se você andar na rua é crime. O que o Estado está fazendo é pedindo a você para que você se conscientize e você não fique aglomerando. Quer dizer, eu não vou sair de casa hoje, juntar 20 amigos e ficar ali juntinho, abraçando, beijando. Não vou, porque isso pode causar uma transmissão de doença, sei lá. Alguém pode estar contaminado. É questão de consciência. Mas impedir o cidadão de caminhar, de andar na rua, não pode. Estou em isolamento em casa, não estou com nenhum sintoma, não estou com dor, não estou com febre, não estou com nada. Quero dizer a vocês, quem está prendendo, quem quer que seja, porque está andando na rua, está cometendo crime de abuso da autoridade. Esses governadores, prefeitos que estão dizendo que eu vou mandar prender, eu vou mandar... São homens loucos, são loucos. Eu nunca imaginei de assistir isto na democracia. Eu fico assustado quando eu vejo um homem ir para a televisão, um governador, um prefeito, e dizer, porque se sair agora eu vou prender. Eu estou pedindo, mas se sair agora... eu estou determinando que fique, eu vou... É louco! Essas pessoas têm que ser submetidas ao exame de insanidade mental, que elas não estão normais. Aí você, que concorda com eles, vai dizer, mas se a doença se espalhar, a doença vai se espalhar. Aliás, a doença já se espalhou. Essa doença está aqui desde dezembro. Eles não falaram nada para vocês por causa do carnaval. Impressionante, né? Muito. O desembargador Paulo Rangel seguramente tem uma cabeça privilegiada, é um prestigiado magistrado, um professor de direito, super conceituado, seguramente sem medo de errar, um dos melhores do Brasil. Jamais iria opinar da forma precisa com que ele está opinando, se não soubesse do que está falando. Então, eu que conheço o professor Paulo Rangel, já assisti várias palestras dele, eu ouso dizer que ele é um exemplo na magistratura a ser seguido. E aí, doutor, eu ia perguntar, com base no que nos falou o professor Paulo Rangel, não sei se o senhor concorda com o que ele disse, esses arroubos de prefeitos,
de governadores e muitas vezes até de presidente da República, de autoridades públicas, principalmente as autoridades eleitas com o nosso voto, eleito com o voto da população, eles depois que chegam ao poder e se cercam de gente, de todo tipo de gente, muitas vezes eles são acometidos por algum, não sei se ele tem recebe poderes que eles imaginam ter e viram, parece que são imperadores. Parece que a gente está aqui, né? É o imperador Dom Witzel primeiro e único, Dom aquele de São Paulo, Dória. Dom Dória primeiro e único, Dom isso, Dom aquilo, ou o prefeito tal. Não é bem assim. O direito regula isso. É muitíssimo bem colocado, tá? Paulo Rangel, já tive a oportunidade de ler um livro dele, de Direito Processual Penal. É um excelente processualista e ele tem uma visão garantista do direito penal perfeita. Tá? É uma das melhores que eu já vi até hoje, em que pese eu não ser um especialista em direito penal, mas já tive a oportunidade de ler. E veja bem, muitos políticos eles estão sendo levados nesse momento por questões eleitoreiras também. Não tenha dúvida que nós temos políticos sérios. Verdade. E que querem sim proteger a população, estão querendo proteger dessa proliferação desse vírus, que a gente sabe que o grau de virulência dele é altíssimo, não tenha dúvida. Mas também tem aqueles que querem se aproveitar do momento e querem tomar decisões que muitas das vezes colocam em xeque as garantias individuais dos cidadãos, que são garantidas pelo artigo 5º da Constituição Federal. Mauro, esses artigos, ou melhor dizendo, essa nossa Constituição, a Constituição Cidadã, né, ela foi uma conquista do povo brasileiro depois de muito tempo de ditadura militar. A gente tem que levantar as mãos para o céu, que a gente conseguiu romper a ditadura militar. E a gente não pode hoje querer ter atitudes dessas, aceitar atitudes como essa, como o doutor Paulo Rangel colocou muitíssimo bem. E a sua visão é certa. Se, eventualmente, o poder público, através das autoridades públicas, extrapolarem os seus limites, eles sim podem cometer abuso de autoridade. Muito bem. Passado esse primeiro momento do nosso Fala Baixada, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, mas o assunto principal do nosso bate-papo de hoje é os conflitos familiares, conflitos, sobretudo, condominiais. Muita gente acha que pode colocar, vamos começar pelo que a gente tem visto, e num primeiro momento aplaudido, todo mundo num condomínio, muita gente no condomínio de prédios, o horizontal acontece menos, de casas e tal, mas nos prédios tem acontecido muito porque o aglomerado de gente é muito maior, evidentemente. Uhum. Aí o cara é músico, ele quer fazer uma homenagem ali para juntar todo mundo. Aí ele pega o pistão dele todo dia, se ele tocasse todo dia, como acontece em muitos lugares, uma determinada hora, uma música, ou duas e tal, e parou e recebeu o aplauso de todo mundo, dos moradores, é maravilhoso, é muito bacana, é até atenuante das tensões do dia a dia da gente. Mas tem muita gente que extrapola. Tem lei que regula isso, os moradores têm que se ater às convenções dos condomínios. É isso que eu queria começar a desenvolver com o senhor. Tem muito assunto para tratar, mas um deles seria esse. Ótimo. Bom, o condomínio está em alta, né? Por quê? As pessoas, hoje, em maioria, nos grandes centros urbanos, moram em condomínio. Então, os conflitos estão aumentados, por assim dizer, porque as pessoas não estão saindo de casa para o trabalho. Então, elas estão dentro de casa e, naturalmente, onde tem mais pessoas, tende a ter mais conflitos. Vamos começar pelo que você falou, o excesso de barulho. Muito se fala, muito comumente, da lei do silêncio. Primeira coisa, não existe uma lei do silêncio. Que é isso, doutor? É chocante, né? Mas não existe uma lei do silêncio. Isso é muito importante a gente deixar claro. Mas não estou querendo dizer também que se pode fazer barulho por causa disso. O que acontece? A gente tem algumas normas, tá, a níveis estaduais, municipais, que regulamentam o horário em que, em sua maioria, os estabelecimentos comerciais podem
fazer até que momento eles podem ter um barulho um pouco mais elevado, para não atrapalhar o sossego das pessoas. E geralmente, por acaso, é até às 10 horas. Comumente é até às 10 horas. E as convenções dos condomínios também geralmente regulam até às 10 horas. O que eu quero dizer com isso? Se um cidadão faz um barulho às 17 horas, um barulho muito alto, e isso te incomoda, você pode se insurgir contra esse cidadão tranquilamente para fazer com que ele cesse esse barulho também. Não precisa esperar da 10h01 da noite. De maneira alguma. E é muito curioso, porque, veja bem, as pessoas esquecem, elas ficam presas à lei do silêncio, tentam procurar, não acham a lei do silêncio, não é verdade? E esquecem que pode até mesmo essa pessoa que está cometendo um barulho, fazendo um barulho muito alto, né? Ela pode estar cometendo um crime. A lei de contravenções penais, no artigo 42, se não me falha aqui a memória, ela regulamenta isso. Ela diz que se alguém atrapalhar o trabalho ou o sossego de outrem, ela pode estar cometendo um crime. Sujeito, obviamente, a um crime de menor potencial ofensivo, mas ela pode cometer um crime. Então, veja bem, Mauro, obviamente que à noite, o que a gente chama de homem médio, né, ele tem que ter mais tranquilidade. É normal, é mais aceitável que se deva diminuir o barulho. Mas se ele for feito durante o dia também, isso atrapalhar, ainda mais hoje, que as pessoas estão trabalhando em casa, a pessoa que está sendo vitimada por esse barulho pode se insurgir tranquilamente. Uma pessoa cuja, por exemplo, um advogado que está trabalhando em casa e precisa estar concentrado, não é, para poder fazer uma defesa. Senhor, nós estamos conversando com um advogado que é especialista em direito imobiliário. Vamos falar que o doutor Roberto Bigler precisa ter uma concentração. O senhor não está indo no escritório, está trabalhando em casa. E aí, quando o senhor está concentrado, começa uma barulhada no seu vizinho de baixo, de cima, ou de cima ou do lado, um barulho que não cessa nunca, e começa a confusão, a brigalhada, mesmo que não seja briga, porque a briga é uma coisa que está no mundo, né? Eu me desentendo em casa, ou você em casa, mas aquilo acaba, aquilo é um momento, uma confusão momentânea. O que nós estamos discutindo aqui é a confusão e o barulho continuado, que tira a atenção de quem está precisando de concentração, ou de que está fazendo um parecer médico, ou qualquer pessoa que na sua atividade normal é fora da residência, mas que nesse caso, nesse momento de pandemia, que a solicitação, não a imposição, como quer crer algumas autoridades, sim, mas a solicitação é de que quem tem cabeça e não quer pegar o vírus, né, assume o risco quem sai, mas fica em casa. Uhum. Se você tem a sua atividade perturbada, aí você pode arguir a qualquer momento do dia? É excelente a sua pergunta. Veja bem, o momento é excepcional. Medidas adotadas também devem ser excepcionais. Tudo dentro da legalidade. Esse é o primeiro ponto. Veja, se você me fizesse essa pergunta no mesmo dia do ano passado, eu te diria que a gente teria que tolerar. Porque estaria de dia, é normal em regra as convenções permitirem que as obras sejam feitas do dia. Por exemplo, uma obra, vamos citar aqui uma obra, que os barulhos das crianças aconteçam de dia, então seria normal. Hoje, eu vivo um momento excepcional. Hoje as pessoas trabalham em casa, então essas regras permissivas das convenções, elas devem ser mitigadas, como a gente costuma falar, ou seja, já não pode mais o condomínio permitir um barulho através de uma obra, vamos dar o exemplo de uma obra, tá? Durante o dia que antes era permitido, não pode, porque eu tenho pessoas trabalhando em casa. Então, a gente tem que relativizar isso também, ou seja, se você tiver que fazer uma obra na sua unidade autônoma, emergencial, estourou um cano no banheiro, ou coisa do gênero, perfeito, faça essa obra. Agora, se você cismou de reformar a sua sala nesse momento, o condomínio pode tolher esse tipo de obra tranquilamente. Por quê? Vai atrapalhar pessoas que estão trabalhando em casa. Eu posso estar fazendo uma defesa, o meu amigo médico pode estar consultando alguém, o meu vizinho que é psicólogo pode estar dando consulta para alguém que sofre de um transtorno qualquer. Então, a gente tem que relativizar nesse momento essas normas condominiais. Doutor, vamos passar para ali. A minha reclamação, ela tem que ser dirigida inicialmente a quem no meu condomínio? Ótimo. Primeiramente ao síndico. A gente acredita que o síndico, o papel dele é de ser gestor do condomínio, né? Um doutrinador muito antigo
que foi o elaborador da grande lei de condomínios, Caio Mário, ele dizia que o síndico é a polícia interna do condomínio. Eu adoro muito essa expressão, né? Mas ele é um grande mediador também. Então, ele vai mediar os conflitos entre as pessoas. Claro que, se ele não for bem sucedido nessa mediação, naturalmente, a pessoa que está sofrendo com esse barulho, que é o tema da nossa conversa, ela pode se insurgir diretamente contra o vizinho também. Não precisa esperar a inércia do síndico, ou seja, não é uma obrigação que o síndico tenha que resolver, e se ele não resolve, ninguém faz nada, muito pelo contrário. Então, se eu estou sofrendo esse dano, eu posso me insurgir contra o meu vizinho pelo descumprimento do que a gente chama dos 3 S's condominiais: saúde, sossego e salubridade. Se esses 3 S's que norteiam toda a convivência condominial, ela for quebrada, eles forem não observados, eu posso me insurgir diretamente contra o meu vizinho também. Então posso ir falar com ele. Diretamente, perfeito. Está acontecendo isso. Uma boa conversa. Começa com uma boa conversa. Não resolveu, eu parto para uma notificação extrajudicial. Não resolveu, aí sim eu vou partir para outras medidas mais drásticas, buscando o judiciário ou outros órgãos públicos eventualmente que se enquadrem. Doutor, na prática, às vezes não há tempo. O conflito vai crescendo de tal forma que não há tempo para a pessoa se socorrer de uma notificação extrajudicial, ou de entrar em juízo, ou de buscar o socorro de quem quer que seja e tal. Ele quer ver do temperamento de cada um. Cada ser humano tem um jeito de tratar o problema. Eu queria desenvolver esse assunto com o senhor, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Eu estou conversando com o especialista em direito condominial, o advogado Roberto Bigler. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com um advogado especialista em direito imobiliário. Eu falei direito condominial. Tá valendo, né, doutor? Tá valendo. Muitos condomínios, as cidades estão virando verdadeiros condomínios. Eu sou da Baixada Fluminense e lá muitas ruas, há muitos anos, começaram a ser fechadas. O cara coloca um portão numa rua sem saída. Tem bairros inteiros que têm impedimentos de trânsito. O bairro ali no Esplanada, no Jardim Esplanada. Você não consegue entrar, você tem que interfonar e tal. Que não eram condomínios fechados, mas foi transformado, né? Então mesmo nos bairros mais antigos, eles foram, então o direito condominial está valendo. Está valendo. Não é um ramo do direito ainda, como é o direito civil, Sim. o direito penal, mas o tema ganha muita importância porque cada vez mais pessoas moram em condomínio, né? Então é muito comum já falar especialista em direito condominial. Não é uma cadeira, não é um ramo do direito, mas vale a pena, a gente consegue compreender bem. Mas em juízo é admitido a argumentação? Do direito fechamento? condominial? Sim, totalmente. Não, do fechamento não, do direito condominial em si. Sim. Mas nós falamos quando há conflitos, né, entre vizinhos e que não chegam aos ouvidos do síndico. Tem uns síndicos também que são... Ele não quer ouvir confusão, ele está ali, mas ele não é o cara que tem talento para ser o mediador. E aí as pessoas voltam para casa, fazem essa orientação sua,
vai direto com o vizinho, bate boca com ele, a mulher se mete, aquela confusão toda, ainda mais agora que a casa está cheia, vem filho mais velho, vem a outra filha, vem os pequenininhos, uma confusão danada, o vizinho resolve voltar para casa e ele não chama o síndico, porque às vezes o síndico é frouxo, às vezes ele não quer se envolver com nada, às vezes não tem conhecimento, às vezes é truculento, tem gente de todo tipo. Aí o vizinho volta para casa e liga para a polícia. E aí, a polícia vem, não vem? O senhor pega daqui para frente para me explicar juridicamente o que o morador deve fazer. Uma coisa é o que ele pode fazer, outra é o que ele... o bom senso se pode imperar. Não estou dando a resposta não, gente. Estou fazendo a pergunta. A resposta é com quem entende. É com o Dr. Roberto Bigler. Vamos lá, tem um grande mestre que você conhece muito bem, é ex-desembargador, Dr. Silvio Capanema. Muito bom. Que ele dizia o seguinte, que tem condomínio que na verdade não é condomínio, é um condemônio, né? Que as pessoas brigam, que não se entendem, e isso acontece muito. E a polícia, vou até falar, coitada da polícia em alguns momentos, é chamada para tudo, né? Qualquer problema chama-se a polícia. Em alguns momentos sim, ela tem que ser chamada, outros não. A gente tem que ter cuidado com o seguinte, Mauro, a gente falou no início da nossa Constituição Cidadã, uma coisa que ela nos retira, até para que a gente consiga viver num Estado democrático de direito, como é o nosso, tá? Ela nos retira o poder da autotutela. Ou seja, eu fazia a justiça com as próprias mãos. Isso não pode. Só quem faz a justiça é o Estado, representado pelo Poder Judiciário, tá? Por essa esfera de poder. Então esse é o primeiro ponto, a gente tem que ter isso como na nossa mente. Se o meu vizinho, eu já falei com o síndico, ou o síndico não resolveu, foi inerte, ou até mesmo alguns assuntos não cabe a ele. A gente também tem que deixar isso claro. Tem assuntos que, entre vizinhos que não cabe ao síndico resolver, alguns deles sim, porque é picuinha entre vizinhos, e aí não tem por que jogar isso no colo do síndico também. Esse condômino tem que tentar procurar e tentar conversar, tem que procurar e tentar conversar com essa pessoa. Se não chegou a essa solução, infelizmente, ela vai ter que se socorrer do Estado. Quando eu digo Estado, através do Poder Judiciário, ou se for um ato infracional análogo a crime, né, que busque a polícia para poder fazer cessar essa agressão, vamos assim dizer. Mas agora, o condômino chegar e com o próprio braço tentar afastar esse barulho, essa agressão ou coisa do gênero, não é permitido pela nossa legislação brasileira hoje. Doutor, queria perguntar uma coisa que está acontecendo nesses dias. Muita criança dentro de casa, criança jogando bola, não tem como segurar e tal. E no vizinho embaixo, geralmente do embaixo, recebe o barulho do toque, toque, toque da correria. E quem está embaixo é um mais idoso, ou um doente, ou está adoentado, ou sofre de algum tipo de problema, seja ele qual for. Tem que ter por parte do morador, do quem está chefiando a família, quem está conduzindo as crianças, um pouco de talento para levar, principalmente nesses momentos de conflitos? Seria mais ou menos isso ou não? Perfeito. Mauro, tudo que começa com C no condomínio a gente tem que ter medo. Cano, cachorro, criança, carro, isso é fonte de problema. Cano, criança, cachorro, carro, isso é fonte de problema. Não tem jeito. C, criança faz barulho, cano fura, vaza, carro um bate no outro, cachorro late. Então, pode crer, sempre que tem envolvido um desses 6, é problema na certa. Tá? Isso é problema na certa. E criança, Corona. O Corona, perfeito. O campeão de bilheteria Corona. no momento. Agora, no momento, ele vê como que o C é forte no condomínio, né? Forte. O C é forte, é uma letra forte. Veja bem, Mauro, educação. O que você me falou, eu já vi na minha mente, educação. Não é verdade? Infelizmente, muitas pessoas não têm educação e elas não conseguem dar educação para os seus filhos. E aí, elas não entendem que ao lado eu tenho um vizinho, aquilo que as nossas mães, nossas avós nos ensinavam, que o meu direito começa onde do outro termina, né? E assim sucessivamente, vale no condomínio, só que as pessoas não observam. O papel do pai de família, do chefe de família, não só o homem, a mulher também, que hoje encabeça muitas famílias, vamos por assim dizer, né? Deve ser de pensar no vizinho, no próximo, e às vezes não fazem. E aí deixa, eu estou na minha casa, isso aqui eu faço o que eu quiser. No condomínio não é assim que funciona. No condomínio tem que ter limite.
O direito de propriedade, a gente um pouquinho antes do programa, a gente batia um papo sobre isso, o direito de propriedade, ele não é tão absoluto como a gente pensa, ele tem limite. E o uso da propriedade é de acordo com a função social dela. Veja, eu tenho que usar minha propriedade, mas pensando no outro, sempre. Eu não posso usar a minha propriedade de modo que eu cause danos ao outro. Se eu fizer isso, o ordenamento jurídico como um todo, ele rechaça a minha atitude e eu posso ser multado, eu posso ser penalizado, e não vou polemizar o tema, tá? Mas eu posso ser caracterizado como um condômino antissocial. Já há medidas judiciais no Brasil, obviamente respeitando o quórum, tem uma série de passos para poder ser seguido, né? Uma série de passos para serem seguidos para isso acontecer. Eu posso excluir a pessoa do condomínio, essa pessoa que causa barulhos, causa danos em excesso, a pessoa antissocial. É um tema polêmico, mas é possível. Um precursor do comportamento antissocial, uma figura queridíssima e muito conhecida, era o nosso Tim Maia, né? Ele tinha um comportamento nitidamente antissocial, Exato, fato. exato. Agora, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, vamos falar dos equipamentos do condomínio. Tem, na maioria, se não em todos os condomínios, academias, tem piscina, tem a circulação. Antes dessa, eu queria fazer uma outra pergunta. Em tempo de coronavírus, se tiver alguém no condomínio que comprovadamente está contaminado, está em quarentena, ele é obrigado, ele tem que comunicar alguém, ele tem que falar com o síndico, ele tem que dizer para todo mundo, ou ele está em casa e não fala nada e fica ali e até achando que vai passar, ou cumprindo a tal quarentena, os 14 dias ou os 21 dias. Qual o comportamento desse morador em condomínio? Qual deve ser o comportamento? Muito bom, Mauro, muito bom. Veja bem, eu tenho o direito à minha imagem, à minha intimidade. Ele é resguardado pela Constituição Federal, ponto. E eu não sou obrigado a falar para ninguém do que eu sou acometido em momentos normais. Ocorre que essa minha doença, pelo grau de transmissibilidade, né, no caso da pessoa que está contaminada, ela pode colocar em risco outras pessoas. Então isso gera, para mim, pessoa que está contaminada naturalmente, né, o dever de comunicar ao síndico que essa pessoa, né, está acometida dessa doença, da Covid-19, por exemplo, que é o nosso exemplo, para que não coloque as demais pessoas em risco que moram naquele condomínio. Por que isso? Quando a gente faz uma análise constitucional, eu acho isso muito interessante, a gente fazer sempre uma análise do direito com base na Constituição, ela resguarda dois direitos. Um é a intimidade, óbvio, e a saúde. Na análise do caso concreto, a saúde ela tem prevalência sobre a intimidade. Então eu não posso me prevalecer de um direito de intimidade para não levar isso ao conhecimento do síndico, colocando em risco outras pessoas, tá? Para poder segregar essa informação a mim. Não posso. Então o condômino que está acometido da doença, ele tem que levar isso ao conhecimento do síndico, porque, no caso, o síndico vai ter que adotar medidas maiores, vamos dizer assim, mais restritivas. Cautelares. Muito mais. Vai ter que restringir muito mais o uso das áreas coletivas. E ele vai ter até mesmo que comunicar aos outros moradores que ali dentro do condomínio existe uma pessoa com Covid-19. É recomendável que isso se faça. E eu tive pesquisando e analisando, por exemplo, as administradoras de imóveis, né, através da ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, tem recomendado que o síndico adote essas medidas. Obviamente sem expor quem é a pessoa que está acometida pela doença, mas deve sim tomar as cautelas necessárias para que as pessoas saibam que ali o grau de transmissibilidade aumentou um pouquinho mais. E aí, as áreas comuns, as áreas de uso de todos nós, de todas as pessoas? Eu quero ir na academia lá do meu prédio. O síndico, ele pode não permitir, ele pode fechar a academia por algum tempo. A gente tem visto aí piscinas, que é uso comum, totalmente interditada. Ele está tendo uma ação preventiva ou ele está sendo arbitrário? Ótimo. No passado, eu diria para você, completamente arbitrário. Esse síndico está cometendo um ato ilícito. Hoje, não. Eu entendo que o síndico tem o dever, ou melhor, poder-dever, de suspender o uso dessa área coletiva. Porque se eu permito a aglomeração de pessoas, naturalmente, eu posso permitir a propagação desse vírus. E é muito interessante que saiu um projeto de lei
do Senado Federal, da autoria do senador Antônio Anastasia, o projeto de lei 1179 de 2020, relatado pela senadora Simone Tebet, se eu não me engano o nome dela, né? Em que um dos artigos, eu não me lembro de cabeça qual é, ele dá os poderes ao síndico, é um projeto de lei ainda, tá? Para poder proibir o uso da área coletiva, ou minimamente restringir o uso, né? Cada condomínio tem a sua necessidade. O que eu quero te dizer com isso? O poder legislativo já vem ao reboque desse nosso entendimento, ou seja, ele já está começando a entender que o síndico tem esse poder-dever. Um grande jurista, Silvio Salvo Venosa, se eu não me engano o nome dele, ele já diz isso, que a legislação brasileira hoje já permite o síndico adotar essa medida. Mas como não era comum, né, porque no passado a gente não tinha a Covid, então, para evitar a discussão, o Senado Federal já está trabalhando num projeto de lei para deixar isso claro, que o síndico tem o poder e dever de restringir o uso da área coletiva. Do mesmo modo, ele tem poder para restringir a visitação externa de não moradores. O sujeito não é morador do prédio, não é sequer parente do morador. O morador ou a moradora tem um namorado. Vamos lá. Ela recebe o seu namorado normalmente. Quando o namorado traz outras pessoas estranhas ao prédio, estranhas ali ao condomínio, o síndico tem poder para impedir aquelas outras pessoas, se não aquela especificamente convidada, aquela diretamente convidada pela moradora, ou só a moradora pode morar ali e não pode receber ninguém. Se ela quiser receber 4 pessoas, 6 pessoas, ela tem que justificar. E também complementando a pergunta, se qualquer pessoa que não seja o morador ou a moradora da unidade, né, familiar, ela pode entrar, mas o condomínio pode exigir a identificação e a fotografia da pessoa que está entrando? Pode fazer isso? Ou isso é uma arbitrariedade, é um excesso? Ótimo. Vamos dividir em dois. Sim. A fotografia a gente deixa para o finalzinho. Vamos começar pela parte da restrição. Veja bem, o momento é um momento atípico. Eu acredito, talvez a minha posição não seja unânime. Tenha pessoas que pensem de forma diferente, mas eu acredito que pode haver uma restrição. A proibição, acredito que não. Como você muito bem citou, um namorado, às vezes um fisioterapeuta, a pessoa precisa receber um médico, uma pessoa idosa. Então você proibir, eu acho que é um exagero. Eu acho que o síndico que faz isso, ele comete um ato ilícito, né, que é vedado pelo ordenamento jurídico também. Agora, o excesso também é um ato ilícito do condômino que está permitindo, que está demandando essa quantidade de pessoas na sua residência. Ele pode estar querendo fazer uma festa dentro da sua residência. E o síndico pode sim restringir esse uso. Eu acredito que ele pode restringir o número de pessoas. E esse projeto de lei que eu lhe falei, o 1179 do senador Anastasia, ele vai nessa linha. Ele cria lá um artigo, né, dentre outros, que dá poderes ao síndico de restringir, tá, o uso, as obras, somente em caráter emergencial. Então já é uma tendência do ordenamento jurídico brasileiro como um todo a essa restrição de acesso à propriedade individual. E a sua segunda pergunta, que é sobre a coleta de dados. Foto, nome, CPF da pessoa que está visitando. Esse assunto é sensível. Mas que já acontece em prédios comerciais, por exemplo. Perfeito. Essa pergunta é muito boa, porque ela também é motivo de muita dúvida, mas ela não está muito linkada à Covid. Ela está linkada à proteção dos dados das pessoas. Ou seja, eu dou meus dados na hora que eu vou entrar em um prédio, dou meu CPF, minha foto, meu RG, e o que o prédio faz com esses dados? Não sei se você tem conhecimento, mas existe a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entraria em vigor, salvo engano meu, em agosto desse ano, que esse mesmo projeto de lei 1179 prorrogou a entrada em vigor. O condomínio tem que tratar esses dados, ele tem que guardar esses dados, ele não pode se descuidar e deixar que esses dados vazem. Então, exigir isso é plenamente possível, é aceito até para a segurança dos moradores, que é um bem jurídico ali que o síndico deve resguardar, mas ele deve proteger. Ele não pode expor as pessoas, por exemplo, que entraram naquele prédio para terceiros. Isso não pode acontecer. Estou conversando aqui com um especialista em várias questões do direito condominial, em direito imobiliário, o professor Roberto Bigler.
Professor, mais uns minutinhos e já voltamos para o nosso último bloco, nessa super importante e interessante conversa, esse bate-papo com quem entende. Daqui a pouco a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o especialista em direito imobiliário, o professor Roberto Bigler. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que muita gente hoje está discutindo sobre os aluguéis, né? Porque o cara hoje perdeu o emprego, está com dificuldade, aí o que eu faço? E o proprietário fica inflexível, ele quer saber de receber o dinheiro dele, também serve nas creches, serve no colégio, na faculdade, não está funcionando, não estou tendo aula, também logo não vou pagar, mas o cara não vai pagar, mas quer passar de ano, ele quer passar de período. Né? Mas eu vou passar de período? Não, você não está pagando. Aí fica um estique-puxa danado e ninguém resolve. Alguns que têm bom senso junta e vão embora. Não, acho ponto de equilíbrio. Sim. Mas antes de falar, e também da taxa condominial, pagar ou não pagar? O que eu faço? E uma outra coisa que ficou lá atrás do negócio do conflito, queria perguntar ao senhor, pena que o nosso programa já está no último bloco, né? Podia ter um pouquinho mais, mas nós vamos ter muitas oportunidades de conversar aqui com o Dr. Roberto Bigler. É quando o morador ele tem costumes e vícios de qualquer natureza. Um gosta de fumar sua maconhazinha em casa, tem uns até que plantam maconha, tem outros que defendem o uso medicinal da maconha, tem outro que cheira, tem outro que fuma um crack, tem outro que toma cachaça, outro que mete o pé no uísque, para ficar livre da mulher, vai no uísque ou na cachaça e fica logo bêbado e dorme, o outro toma remédio para dormir. Essas coisas que não incomodam, umas determinadas coisas não incomodam e outras incomodam. Qual é o comportamento que o morador, que o vizinho de baixo, de cima, do lado, de baixo, deve proceder diante de um conflito que ele não conhecia do vizinho, que é o maconheiro, mas que ele fumava maconha lá na rua. Ele chegava em casa doidão, mas ele não consumia em casa. Hoje que ele não sai, ele está fazendo coisas que ele não fazia em casa e que o vizinho não conhecia esse lado do vizinho. E como no comportamento humano cada coisa exerce na mente do sujeito atua de forma diferenciada, muitas vezes conflitos que causam problemas graves. E aí, o que faz, doutor? Opa, vamos lá. Devo perguntar ao médico? Não, estou perguntando para o advogado? Não, mas a gente consegue tentar trabalhar um pouquinho em cima disso. Primeiro ponto, a gente tem que analisar o seguinte: beber uísque, ou a cerveja, ou a cachaça, por assim dizer, não é crime, ok? Então, a partir daí, o cidadão pode beber à vontade. O que ele não pode é incomodar os outros por causa dessa bebedeira. Ponto. Usar substância entorpecente, como a cocaína, a maconhazinha ou o crack, como você muito bem colocou, a gente tem que avaliar do ponto de vista do crime, se isso é crime ou não, o consumo das drogas. E aí eu me reservo a não julgar, ou não analisar isso, porque eu não sou da área criminal, tá? Porém, se essa pessoa usa essa droga, né, e vamos dizer aqui da maconha, e o cheiro de maconha se espalha em todo o prédio, ele começa a receber pessoas a todo momento para poder fazer uso da droga junto com ele, a coisa começa a complicar. Tem que ser avaliado com calma, porque ali pode até estar se tornando um local de venda de drogas. Então o síndico tem que estar atento a isso, os vizinhos têm que comunicar ao síndico através do livro de ocorrência, de um outro canal, que ali está acontecendo uma coisa anormal, para que o síndico possa, sempre com bom senso, analisando, tentando entender esse cenário, buscar
a resolução do problema, seja encaminhando o caso às autoridades competentes, à polícia ou ao judiciário, conforme for o caso. Agora, se eventualmente o cidadão lá fume a maconha sem analisar se isso é crime ou não, mas isso não incomoda ninguém, a princípio é um problema das autoridades públicas, não é do condomínio. Então a responsabilidade deve ser a responsabilidade do síndico, que é o gestor do condomínio, né, o impedimento para que em algum momento o condomínio não se transforme numa boca de fumo. Óbvio, senão você vai desvalorizar seu patrimônio. A menos que o síndico não seja também... Faça parte da festa, né? Gosta também de fumar, aí já, o negócio já muda de figura. Aí é um outro cenário, né? Professor Roberto Bigler, quero te perguntar sobre as obrigações condominiais. Pago o condomínio, converso com o síndico pode ser maleável, pode entender, e igualmente a discussão do proprietário e do inquilino. Para tu ver como é que o C é forte no condomínio, né? Cota de condomínio, né? O C está envolvendo condomínio. Eu tô aprendendo contigo. Cota condominial. Você está me trazendo as coisas aqui, tá abrindo minha mente. Vamos lá. Cota de condomínio. Eu vou ser duro com isso. Não pode dar desconto. Categoricamente. O síndico não pode dar desconto. Por quê? A cota condominial, para falar, não vou rebuscar no juridiquês, mas é o que a gente chama de obrigação próprio terreno. Ela é própria da coisa, é uma despesa que a coisa gera. E ela é um rateio de despesas, ou seja, o que é a cota de condomínio? Ela é um quinhãozinho das despesas do meu condomínio, do seu condomínio. No momento que eu não pago isso, ou que eu tenho um desconto dado pelo síndico, por exemplo, como você muito bem colocou, eu estou enriquecendo, entre aspas, ilicitamente, porque os outros estão pagando. Os outros estão pagando e eu não estou pagando. Então eu estou me dando bem, como costumamos falar. Eu não posso me dar bem nesse momento. Então isso é uma atitude ilegal. É o que a gente chama de enriquecimento ilícito. E outra coisa, essas despesas que a sua cota condominial ajuda a pagar são os funcionários do condomínio, a água, a luz que você consome, que o seu condomínio consome. Então o síndico que está cometendo isso, ele está cometendo uma ilegalidade tamanha. Mas, doutor Roberto, também não seria ilegal, ainda que aprovado em assembleia, o síndico não pagar condomínio? Em muitos condomínios, a assembleia aprova que o síndico não deva pagar condomínio. Isso também não seria uma ilegalidade? Ou se foi tudo que é aprovado na assembleia, mesmo que ilegal, tem áreas de legalidade, toma forma legalista? Então, aí não. Aí é legal. Por que é legal? Porque, como você muito bem colocou, você foi cirúrgico. A Assembleia aprovou. Todos os condôminos, né, concordaram em dar a isenção, ou às vezes a própria convenção de condomínio prevê essa isenção. E o que acontece? Na hora que eles fazem o rateio, essa Assembleia faz o rateio, ela vai colocar esse desconto da cota de condomínio para ratear entre todos. Então há um acordo para que esse síndico não pague. E eu vou até além. Em alguns casos, dependendo do tamanho do condomínio, né, do número de unidades, é justo que se dê o desconto, a isenção para o síndico e até mesmo se faça um prolabore para ele. Porque nos condomínios clube, os condomínios muito grandes, que a Barra da Tijuca tem N condomínios desse tamanho, 400, 500 unidades, o tempo que esse síndico gasta cuidando desse condomínio é muito grande. Então, na verdade, isso é uma mínima contraprestação do tempo que ele gasta ali para cuidar desse patrimônio comum. Então, a lógica do sistema, nesse aspecto, é perfeita e não há ilegalidade. Agora, quando um outro aspecto ainda da gestão do síndico, a gente está trabalhando aqui o tempo todo como se o síndico fosse um gestor capaz, um gestor competente, um gestor assíduo. E quando não acontece essas atribuições, quando o síndico ele usa o condomínio em proveito próprio, ele não cuida direito, como é que o morador, que mesmo sendo, se ele for minoria, não tem jeito, ele pode convocar uma assembleia, ele pode... Não, o meu síndico está roubando no condomínio, esse aqui não justificou, ou ele consertou 30 vezes o mesmo cano, ou ele inventou um negócio da cabeça dele. Não é só porque ele foi eleito síndico
que ele pode fazer tudo da cabeça dele ou pode? É muito bom conversar contigo, Mauro. Você, como eu disse, você faz a gente pensar, né? Você tira a gente da zona de conforto. Contigo, né? Ah, que isso, é um prazer sempre. Meu amigo, você tocou num ponto que é muito sensível aos condomínios, mas é muitíssimo sensível. Os síndicos entendem, eu sou um gestor, eu sou um administrador. E às vezes eu tenho um síndico que é empresário. Vamos pegar esse exemplo. O síndico é empresário. Na minha empresa eu faço isso, eu faço aquilo e tal. No meu condomínio eu vou fazer da mesma forma. Não. O síndico tem uma limitação. Na empresa dele, na casa dele, ele age como ele quiser. Ele tem autonomia total. No condomínio ele tem uma limitação. Ele tem direito e dever de praticar alguns atos, mas ele não pode exceder. Se ele excede, como você muitíssimo bem colocou, esse poder que ele tem através da lei ou das decisões assembleares, ele está cometendo um ato ilícito, o que a gente chama de abuso do direito. Ele está abusando do direito dele de ser síndico, e isso é rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico, como eu te falei. E o que é muito interessante, a Assembleia pode destituir esse síndico. Então, veja, ele pode ser punido de forma civil e criminalmente, dependendo do caso, a gente tem que analisar o caso concreto, obviamente, né? E a Assembleia pode destituir ele, pode falar, olha, a partir de agora você não vai ser mais síndico, motivada ou imotivadamente. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala, o síndico está roubando, se eu alego que o síndico está roubando, eu tenho que provar. A Assembleia vai ter que, né, ter esse ônus de provar para poder destituí-lo por esse motivo. Mas ela também pode destituí-lo pela gestão dele não ser conveniente. É uma cláusula mais aberta, né? Uma Ele forma não mais pode aberta. não está roubando dinheiro, mas está roubando o direito da minoria de se manifestar, ele se tranca. Pode. Como ele tem maioria no condomínio, ele exerce um domínio sobre uma determinada maioria que se lixe os outros. O ideal é que ele seja um síndico de todos? A ideia não seria essa? Essa é a ideia, mas nem sempre na prática isso ocorre, né? E às vezes tem o síndico que tem muitas procurações, né? Ele vai, um condomínio de 100 unidades, ele tem 50 procurações. Qualquer assembleia, ele aprova tudo. Então é um problema que a gente tem na prática, que às vezes é difícil, sim, para o condomínio poder afastar o síndico ruim. E às vezes tem que até buscar o judiciário tendo provas de que aquela gestão desse síndico causou problemas do ponto de vista financeiro, o termo que você utilizou, roubando ali o condomínio, ou tomando atos autoritários, medidas autoritárias, tais quais a gente falou lá no início do programa, igual os governadores, prefeitos aí Brasil afora que estão tomando. Mas a ferramenta que a legislação brasileira dá, o Código Civil, é da destituição do síndico que não administra convenientemente. Entendi. E olha, eu mesmo já capitaneei várias assembleias de destituição de síndico e foram muitíssimas bem-sucedidas. A gente tem que pensar o seguinte, Mauro, o condomínio é uma mini-cidade. Ele tem o seu poder executivo, representado pelo síndico, ele tem o seu poder, tem o seu tribunal de contas, representado pelo conselho fiscal de um condomínio, ele tem o seu poder legislativo, que a Assembleia também edita normas dentro do condomínio, e também tem o poder judiciário, que também a própria Assembleia exerce esse poder de julgar, às vezes, o síndico. Então, a gente tem que usar as ferramentas legais, que se a gente tiver acompanhado, né, o condomínio tiver acompanhado de um advogado especialista, orientado por uma boa empresa administradora que o assessore, ele vai conseguir tomar as medidas cabíveis através da política interna condominial. Isso é plenamente possível. Professor Roberto Bigler, infelizmente o nosso programa está terminando. Quero muitíssimo agradecer o prestígio, o privilégio da sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Primeiramente, agradecer ao meu amigo Mauro por essa oportunidade e está fazendo esse trabalho social de ajudar as pessoas a entenderem mais os conflitos, elas estão vivendo muito em condomínio. Eu espero que todos, a partir de agora, se protejam contra a disseminação desse vírus e que a gente passe esse momento tão delicado nas nossas vidas, talvez único, né? E que daqui nós saiamos ser humanos melhores. É o que eu espero para todos e obrigado. Obrigado, professor Roberto Bigler. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.